Esta imagem são as células do tecido ósseo recém-formado. OB é osteoblasto. Pode ver, as células de osteoblastos, ela fica tudo enfileirada, bem na superfície do tecido ósseo. E osteoclastos são essas células maiores, que está representado pela OC. São células maiores, ela tem geralmente de 4 até 7 núcleos, tá? Por isso que elas são células grandes, lembrando que o osteoclasto faz o processo de reabsorção óssea. E entre osteoclastos e osteoblastos, esses pontinhos eles estão representando osteócitos, que ficam presos na matriz óssea. Esta imagem nos mostra uma ossificação intramembranosa. Então, quando está ocorrendo a ossificação intramembranosa, lembrando que nós temos a presença de duas membranas conjuntivas, né? O endósteo e o periósteo. Muitas células, todas essas células mais alongadas, que está abaixo do M aqui, são células de fibroblastos, e todas essas células enfileiradas apresentando osteoblastos. São as duas células que predominam em uma ossificação intramembranosa. Agora eu vou explicar para vocês reparação das fraturas. Então eu tenho 4 imagens aqui para mostrar para vocês. Na primeira imagem, observe que vocês estão vendo aqui o periósteo revestindo a parte externa do tecido ósseo, ou seja, do osso compacto. Imagine isso sendo um fêmur, tá? No interior, que é onde está marcando endósteo, é onde fica todo o osso esponjoso. No momento de uma fratura exposta, o que vai acontecer aqui? O periósteo ele vai ativar essas células compostas nesse periósteo, que é osteoblastos e fibroblasto, para que ocorra uma proliferação dessas células. Por isso que é uma proliferação de periósteo. Na imagem B, você vê formação de cartilagem hialina. Essa formação de cartilagem hialina não se deu a partir dos condrócitos, e sim a partir do periósteo, ou seja, de fibroblastos e de osteoblastos. Na imagem C, nós já temos osso primário neoformado, porque a cartilagem hialina, primeiro, ela forma ossificação primária. Então, você já tem a formação de ossificação primária na imagem C. E na imagem D, é o tecido ósseo secundário recém-formado. Então, primeiro vai ocorrer a formação da ossificação primária, em seguida a formação de ossificação secundária. Nesse momento vai acontecer a reparação óssea. Reparem que, como ocorreu uma proliferação do periósteo aqui na figura A, vem na figura B ainda essa proliferação, esse aumento dessas células, e na D ocorreu já o processo de reparação desse tecido ósseo, porém vai formar agora um calo ósseo. Todo osso que ocorreu uma fratura vai ficar com esse calo ósseo, que é o momento onde aconteceu o processo de cicatrização. Essas células que estão também com esse asterisco estão mostrando as células de osteócitos, lembrando que umas células de osteócitos têm ligação com a outra através de canalículos, tá? Por isso que elas estão sempre na mesma direção, e elas ficam presas nas lacunas do osso esponjoso, ali formando o sistema de Harvey. Esta imagem mostra umas células de osteócitos de uma microscopia eletrônica. Então você vê a célula bem no centro e depois você vê uns prolongamentos do seu lado esquerdo, esses prolongamentos que são esses canalículos que vão se encontrar com outras células de osteócitos na matriz óssea. Nesta imagem dá para observar, aonde tem esse asterisco, as células de osteoclastos. Essas células de osteoclastos, relembrando, é uma célula que faz reabsorção óssea e é uma célula grande com vários núcleos. Observe
que ela chega a ter 6, 7 núcleos numa única célula, tá? Então ela faz reabsorção óssea e ela é dependente de cálcio. Aqui é um esquema, né, um desenho esquemático de umas células de osteoclasto, só mostrando o tamanho dessa célula. Ela tem bastante lisossomos também, e é uma célula que ela faz fagocitose, na verdade, ela faz uma reabsorção óssea e ela é dependente de cálcio. Então, a hora que, principalmente para as mulheres, quando entram na menopausa, cai os hormônios, automaticamente já vai ter uma queda de cálcio e essas células de osteoclastos são ativadas e começa a acontecer o processo de reabsorção óssea. Esta imagem eu mostro para vocês novamente o sistema de Harvey, né? Então, o canal de Harvey são esses canais principais, que eles ficam laterais, e os canais de Volkmann são os transversais, mas que tem conexão diretamente com o canal de Harvey. Isso num corte sagital ou longitudinal. Num corte transversal nós vemos cada canalzinho de Harvey e quem circunda esse canal de Harvey são lamelas e lacunas, e presa a essas lacunas estão os osteócitos. Esta imagem é um corte também sagital de um tecido ósseo, mostrando o canal de Harvey em uma ponta do lado esquerdo, do lado direito mostrando cimento. Cimento nada mais é do que um osso compacto. Depois vocês podem observar que as lacunas, presas às lacunas, têm as células de osteócitos com os seus prolongamentos ou canalículos, e essas lacunas são separadas por lamelas. Então, o que determina um osso longo, só relembrando, é a quantidade de lamelas, que ela pode ser de 4 a 20 lamelas concêntricas, né? E esses canalículos faz passagem de macromoléculas de uma lacuna a outra. Mostrando ainda um sistema de Harvey em um corte transversal, em uma microscopia, onde dá para ver o canal, e vocês conseguem observar as lamelas concêntricas aqui, rodeando esse canal de Harvey. E dá para ver entre um canal de Harvey e outro, você consegue ver o canal de Volkmann, que é aquele canal transversal, que ele fica no interior do osso esponjoso também. Esta imagem é só para mostrar, então no centro tem o canal de Harvey, e toda essa estrutura nós chamamos de sistema, né? E depois, cada pontinho preto desse representa umas células de osteócitos preso a lacunas, e esse espaço entre uma lacuna e outra são as lamelas. Esta imagem mostra para vocês as células de osteócitos presas a essas lacunas e os seus prolongamentos, ou seja, seus canalículos, que faz o processo de nutrição essa célula. Então ela está fazendo a nutrição de uma célula para outra, para nutrir o tecido ósseo, osso esponjoso inteiro. Em outro corte, agora eu tenho aqui um corte sagital, longitudinal, mostrando essas células de osteócitos, os osteócitos e seus prolongamentos, seus canalículos, né? Ligando um osteócito ao outro, fazendo o processo de nutrição desse osso esponjoso.